Sofonias. Introdução. Autoria. A tradição judaica aponta ao profeta Sofonias, nome hebraico que significa Javé esconde, ou o Senhor protege, como o autor do Sefer, Rolo, livro que leva o seu nome. Sofonias fez parte de uma família de alta posição social em Judá, muito possivelmente com parentescos de linhagem real. A declaração inicial do autor afirma sua ascendência social. Capítulo 1, versículo 1. O que é uma característica incomum à trajetória dos profetas de Javé. Sofonias era descendente de quarta geração de Ezequias, rei temente a Deus e de notáveis realizações em Judá, 715 a 686 a.C. Contudo, além disso, nada mais foi descoberto até hoje sobre a pessoa e a obra de Sofonias. Suas pregações revelam grande intimidade com os círculos da corte e com as questões políticas que palpitavam no coração do povo do Senhor em sua época. Tudo indica que era um homem de Deus, familiarizado com os escritos dos profetas conhecidos em seu tempo, como Isaías, Amós e o início do poderoso e sofrido ministério do jovem Jeremias, cujos pronunciamentos são claramente refletidos em suas mensagens proféticas. Propósitos. O juízo certo e severo de Javé é o principal tema das pregações proféticas de Sofonias. O cumprimento imediato do julgamento divino aconteceu quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e venceu a tribo de Judá, o reino do sul. O cumprimento definitivo ocorrerá no chamado e temido Dia do Senhor, durante os anos da inexorável tribulação. O profeta Sofonias também anteviu o grande juízo que se abaterá sobre todas as nações pagãs, tanto imediatamente, de repente, como no caso de Nínive, que caiu em 612 a.C., capítulo 2, versículo 3, quanto no futuro escatológico, capítulo 3, versículo 8. O Sefer, Rolo, livro, é concluído com uma gloriosa descrição do milênio vindouro, como outro aspecto do mesmo grandioso evento, o Dia do Senhor. Data da primeira publicação. De acordo com o primeiro versículo da obra, Sofonias pregou profeticamente durante o reinado de Josias, 640 a 609 a.C., de modo que fora contemporâneo dos profetas Jeremias, ainda jovem, Naum e provavelmente de Abacuque. Sua profecia deve ter ocorrido logo no início do governo de Josias, antes da tentativa de reforma realizada por esse monarca, quando ainda vigoravam as terríveis e cruéis condições de vida criadas durante os malignos reinados de Manassés e Amon, e antes da morte do rei assírio, Assurbanipal, em 627 a.C., tempo em que a Síria ainda conservava grande poderio, embora já sentido a aproximação de tempos difíceis. Sendo assim, a comunidade acadêmica bíblica em nossos dias reconhece que a primeira publicação do livro de Sofonias pode ter ocorrido por volta do ano 625 a.C. Esboço geral de Sofonias. Primeiro, o profeta Sofonias, sua época e palavra profética. Capítulo 1, versículo 1. Segundo, as profecias de Javé sobre o juízo iminente. Capítulo 1, versículo 2 ao capítulo 3, versículo 8. Item A. Julgamento e castigo contra o reino do sul, Judá. Capítulo 1, versículos 2 ao 18. Item B. Uma admoestação visando o arrependimento. Capítulo 2, versículos 1 ao 3. Item C. Juízo determinado contra as nações pagãs. Capítulo 2, versículos 4 ao 15. A. Filístia, Palestina, a oeste de Judá. Capítulo 2, versículos 4 ao 7. B. Moabe e Amon, a leste de Judá. Capítulo 2, versículos 8 ao 11. C. Etiópia, ao sul de Judá. Capítulo 2, versículo 12. D. Assíria, ao norte de Judá. Capítulo 2, versículos 13 ao 15. Item D. Juízo contra Jerusalém. Capítulo 3, versículos 1 ao 7. Item E.
julgamento e castigo contra as demais nações. Capítulo 3, versículo 8. Terceiro, profecias de bênçãos e bem-aventuranças. Capítulo 3, versículos 9 ao 20. Item A. Bênçãos magníficas e vindouras para os gentios. Capítulo 3, versículos 9 e 10. Item B. Bênçãos maravilhosas e futuras para os judeus. Capítulo 3, versículos 11 ao 20. Sofonias. Capítulo 1. Profecia contra Judá e Jerusalém. Eis a palavra de Javé que veio a Zefani ben Cushi, Sofonias, filho de Cushi, cujo nome significa Javé protege, neto de Gelalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Tornarei a destruir tudo o que se sustenta sobre a face da terra, palavra profética do Senhor. Exterminarei tanto os seres humanos quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e todos aqueles que causam tropeço e transgressão. Os ímpios serão apenas montões de destroços. Tudo isso farei quando eu ceifar o homem da face da terra. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Aniquilarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes, aqueles que vão para o alto dos terraços, a fim de adorar o grande exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando em nome de Javé, o Senhor, e também por Malcaum, Moloque, grande rei, os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam nem o consultam. Cala-te, pois, diante de Javé, Adonai, Deus, porquanto o dia do Senhor está muito próximo, pois ele já preparou um sacrifício e consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Castigarei também, naquele dia, todos os que seguem a tradição de pular a soleira da porta dos templos de seus ídolos, e que enchem a casa de seus deuses com violência e engano. E assevera Javé: naquele grande dia se ouvirá uma voz de clamor junto ao portão de Dug, dos peixes, pranto e lamento em todo o novo distrito, estrondos assustadores nas colinas. Ó moradores de Mactes, lugar onde se faz argamassa, chorai, porque todo o povo de Canaã está arrasado, todos os que usam a prata para comprar serão exterminados. Naquela época vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei todas as pessoas que descansam sobre a borra do vinho velho e azedo, isto é, que são complacentes com pecado, e que alegam em seus corações: ora, o Senhor não intervém, ele não faz o bem nem o mal. Por isso a riqueza deles será saqueada e suas casas destruídas. Se esforçarão na tentativa de construir novas casas, porém, nelas não morarão. Plantarão vinhas e vinhas, mas não beberão do vinho. O grande dia de Javé. Eis que o grande dia de Javé, o Senhor, breve virá. Está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouvi com atenção. O dia de Javé será muito amargo, até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão, porquanto aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas, dia em que o chofar, trombeta, irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então, afligirei sobremaneira a humanidade, e os homens vaguearão sem nada enxergar. Porque pecaram contra o Senhor, seu sangue se derramará como pó, e suas entranhas como esterco. E naquele dia, nem a sua prata nem todo o ouro poderão livrá-los da ira de Javé. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto ele dará um fim repentino e inexorável a todos os que vivem sobre a face da terra. Capítulo 2. Profecias contra as nações pagãs.
Reúna-te e examina-te, ó nação sem sentimento de justiça e honestidade, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia transcorra como a palha, antes que se abata sobre vós todo o furor do zelo de Javé, o Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Buscai a justiça, buscai a humildade. Talvez sejais poupados no dia da ira de Javé. O castigo sobre os filisteus. Gaza será abandonada e Ascalon ficará devastada. Ao meio-dia, Asdote será banida e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes do litoral, da nação dos Queretitas. A palavra do Senhor está contra vossas atitudes, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, sem que reste nem sequer um habitante. Toda essa terra junto ao mar, onde habitam os Queretitas, se transformará em pastagem, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá, para que se alimentem ali, ao pôr do sol se deitarão nas casas de Ascalon, pois Javé, o seu Elohim, Deus, zelará por eles e restaurará o seu destino, trazendo-os de volta do cativeiro. O castigo sobre Moabe e Amon. Eis que os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e levantaram ameaças perversas contra o seu território, chegaram aos meus ouvidos. Por esse motivo, afirma Javé, o Senhor dos exércitos, o Elohim de Israel: tão certo como eu vivo, Moabe ficará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, uma região inteira tomada pelas ervas daninhas e imensos poços de sal, uma desolação perpétua. E então o remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação possuirão a terra deles. Portanto, é isso que eles ganharão como recompensa por sua arrogância, por ofenderem e menosprezarem o povo do Senhor dos exércitos. Javé será implacável e violento contra eles, quando arrasar todos os deuses cultuados sobre a face da terra. Então todos os povos, cada um no seu próprio país e cultura, adorarão a Elohim, Deus. O castigo de Deus sobre a Etiópia. Ó etíopes, vós também sereis aniquilados ao fio da minha espada de juízo. O castigo de Deus contra a Síria. Deus estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria, deixando a grande Nínive absolutamente em ruínas, tão seca e árida como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e diversos tipos de animais silvestres. Até a coruja do deserto e os corvos se empoleirarão no topo de suas colunas. Gritos ecoarão pelas janelas afora. Haverá montões de entulhos nas estradas, e as vigas de cedro ficarão todas expostas. Esta, pois, é a cidade que rejubilava-se, que vivia despreocupada em plena segurança, e considerava consigo mesma: eu sou o que há de melhor, e além de mim não há mais ninguém. Ai, ai, só lhe restou dor e destroços. Transformou-se numa grande toca de animais selvagens. Todos aqueles que passam por ela sacodem as mãos e assobiam em sinal de assombro e escárnio. Capítulo 3. O castigo e a salvação de Israel. Ai da filha, cidade rebelde e imoral, obscena e opressora. Não dá ouvidos à sabedoria, tampouco aceita qualquer correção. Não confia em Javé, o Senhor, nem se aproxima do seu Elohim, Deus. Entre o próprio povo da nação, os seus líderes são leões violentos, que rugem o tempo todo. Seus juízes são lobos vespertinos, que tudo devoram e nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens ardilosos e traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o sagrado e violentam a Torá, lei. No meio desta cidade está Javé, o Senhor, que é justo e jamais comete um ato maldoso. A cada manhã ele ministra o seu direito e retidão, dia após dia, sem nunca falhar. Mas o injusto não se envergonha, nem se arrepende da sua injustiça. Eis que exterminei nações
Todas as suas fortalezas estão arrasadas. Deixei desertas as suas ruas. Suas cidades estão completamente arruinadas. Nem uma só pessoa sobreviveu. Ninguém. Então eu mesmo declarei à cidade: com certeza agora me dedicarás à tua reverente obediência, pois, deste modo, a destruição não chegaria à tua habitação, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. No entanto, eles ainda estavam ávidos por praticar todo tipo de malignidade. Sendo assim, esperai por mim, adverte Javé, no dia em que eu me levantar para expressar meu testemunho de acusação. Porquanto decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, todo o furor da minha indignação. E então o mundo todo será consumido pelo fogo do meu zelo e da minha ira. A nova Israel, vencer com Deus. E assim haverei de purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome de Javé, e o sirvam espontaneamente e com o mesmo espírito. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão suas ofertas. Naquele dia, não mais sereis humilhados pelos seus muitos atos de rebelião, pois retirarei desta cidade os que se ufanam da sua soberba. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo monte, mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão em o nome do Senhor, Javé. Portanto, o remanescente de Israel não mais praticará malignidades, nem injustiças, não faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas dessas pessoas qualquer engano ou falsidade. Eles se alimentarão e descansarão tranquilamente, sem que nada nem ninguém os perturbe. Canta, pois, alegremente, ó filha, cidade de Zion, Sião. Rejubila, ó Israel, Israel, vencer com Deus. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha, cidade de Jerusalém. Eis que Javé anulou a sentença de execução que havia contra ti, e fez retroceder todos os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se assegurará a Jerusalém. Não temas, ó Sião, não deixes as tuas mãos desanimarem, nem se enfraquecerem. Javé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente, e se alegrará contigo em grande comunhão com brados de vitória e júbilo. Eu mesmo reunirei os que lamentam a falta das festas solenes, os que se afastaram da vossa companhia, a fim de que isso não mais vos pese como humilhação. Nessa época, atuarei severamente contra todos os que te oprimem. Salvarei os aleijados e ajuntarei todos os dispersos. Farei com que sejam honrados e respeitados em toda a terra onde foram envergonhados. Então, naquele tempo vos reunirei. Naqueles dias, eu mesmo vos trarei de volta para casa. Eu vos darei a honra e o reconhecimento entre todos os povos da terra, quando, enfim, eu restaurar a vossa sorte e trouxer vossos cativos de volta diante dos teus próprios olhos. Garante Javé, o Senhor.